Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. A Cidade Fantasma. Sou um morador da capital desde o meu nascimento. Deste modo, acostumei-me com as luzes artificiais em profusão que enegrecem o firmamento e devoram o brilho terno das estrelas. Mas o fato é que sempre fui um bom amante da natureza e dos mistérios que circundam as cidades pequenas e inexploradas. Quando se envolvia a contação de lendas, então eu ficava fascinado pelas histórias que ficam sem resposta, porque a ciência pode ser por demais incrédula. Meu avô, homem experiente, costumava me contar histórias de cunho assombrado. Antes de migrar para a capital Salgrado, morou em algumas outras cidades interioranas, onde, em suas palavras, o sobrenatural habitava como em sua casa. Nunca me mostrei cético, pois sabia que o mundo pode ocultar das mentes ignaras dos homens aquilo que sua dissonância cognitiva não pode elucidar. Talvez isso aconteça para que o ser humano não descubra algo que o pode fazer cair na loucura. A diversidade de mitos que sofrem adaptações de acordo com a cultura é a causa da existência de miríades de religiões e crenças, e outras centenas de milhões de contos populares sobre monstros e coisas do além. Desta vez, entretanto, meu velho me contou a história de uma cidade fantasma chamada Sâmia II, o lugar que já havia sido próspero e plácido, mas que após uma epidemia misteriosa, tornou-se um lugar onde os mortos jazem e os vivos não se aproximam, mesmo que pagassem fortunas. Embora desabitadas, dizem ainda ser possível ouvir as lamúrias dos mortos e os risos malévolos do temível rei do inferno. Não se descarta a chance de ser atacado e morto por espectros. Sabendo de tudo isso, fui atrás de outras pessoas que sabiam do acontecido, e para minha surpresa, todas elas confirmaram a história. Uma mulher que aparentava ter cerca de 50 anos doou-me exemplares de jornais físicos da época em que a cidade foi pouco a pouco desabitada. Entretanto, o material não era o suficiente para uma compreensão aprofundada do estudo. Com o veículo de comunicação, o jornal apenas contextualizava. Os detalhes mínimos, como a origem da doença, ficaram abstrusos, pois, naquela época, a cidade teve que ser isolada do resto do país. O governo federal, ao que parece, não prestou muita assistência e, quando a população local foi dizimada, novas eleições foram chamadas pelo povo que manifestava. Todos os políticos que negaram ajuda foram presos. Entretanto, tive a sorte de conhecer um homem que se dizia nativo daquele lugar. Morei por lá durante toda a minha infância, ele disse. Era uma cidade próspera e alegre, mas esta enfermidade tirou a vida de todos os meus conterrâneos. É assaz incomum encontrar algum sobrevivente hoje em dia. Você parece ter sorte. O senhor chegou a retornar ao local após a dizimação? Questionei. Sim, surpreendeu-me o homem. Queria rever a terra de minha infância e encontrar a razão que a fez morrer. Mas tudo o que me passou foi ser atacado por gente que eu não podia ver. Um policial federal que investigou o caso durante a época das prisões dos políticos comentou sobre a seriedade do caso comigo. Faz pouco mais de 20 anos desde que minha equipe e eu investigamos o local. Me contou. Eu era novato. Se a causa da dizimação fosse encontrada em algum complô político,
seria ordenado o estado de sítio e os parlamentares cativos executados por genocídio. Entretanto, o caso ficou sem conclusão, pois alguns homens morreram de causas misteriosas, mesmo que não houvesse ninguém vivo ali. Isso nos fez recuar e não dar continuidade. Um famoso hospital, em missiva enviada à minha pessoa, relatou que havia enviado médicos e enfermeiros para a cidade, mas ao que parece, nenhum retornou com vida. Parecia estranho, já que uma empresa deste nível não hesitou em ceder para mim informações. Talvez fosse apenas superstição minha, mas os espíritos poderiam estar manipulando os acontecimentos para que eu descobrisse a verdadeira história da cidade. Sendo isso verdade ou não, continuei a pesquisar. Eu já havia antes pesquisado sobre outras lendas após a minha formação em arqueologia. Me especializei de forma independente nos estudos de lendas urbanas e mitos. Antes do que estou narrando, o mais famoso caso que já pesquisei foi o dos enigmáticos caminhos do desvanecimento, na plácida cidade interiorana de Coral, na Terra da Luz. Lembro que o caso, após tanto tempo de pesquisa, ficou sem conclusão, até que eu mesmo descobrisse histórias como a do Oráculo da Ira e do Tribunal da Santa Justiça. Como meus métodos funcionaram, decidi que já era hora de investigar o caso de Samia II pessoalmente. Para tanto, fui até um terminal rodoviário e tentei comprar uma passagem para lá. Me desculpe, mas não temos passagem para lá desde que a cidade foi dizimada. Lamentou-me um dos vendedores, cheio de pena de mim. Não há mesmo nenhuma maneira de chegar lá? Perguntei. Bom, ele olhou para os dois lados, como que esperando estar longe de todos os outros. Ter tem, mas você não pode contar para ninguém. Pegue um ônibus para Nimbus, mas diga ao motorista que pare no Grande Lago Lazuli. Pegue aquela estradinha de terra. Ela a levará até o sepulcro da nação. Agradecido, comprei a passagem para Nimbus e parti. O motorista, um homem velho e gentil, mesmo que me atendesse, desejou-me sorte e até aconselhou a não ir. Mas tendo-me decidido, desci a estrada de terra vizinha, ao límpido e translúcido lago Lazuli, cingido por uma grama rasteira e bocados de árvores de copas baixas, cujas folhas não se prendiam em seus galhos. A garbosidade daquela paisagem, entretanto, foi aos poucos sendo substituída por um campo desolado e, por fim, casinhas decrépitas e uma nuvem escura que pairava sobre Samia II sem se mover, como se fosse um eterno chapéu de morte. O frio penetrava em meus ossos como lanças, e o vento algente uivava e trazia consigo vozes de lamúrias indistinguíveis. A luz do dia era fraca por causa da nuvem, e o silêncio inerte transformava a exultação em temor. A cada passo que dei, senti que tinha alguém me observando e tramando insídias mortais e sutis, e a batida de meus pés ecoavam pelas encruzilhadas. Veio-me por um instante a sensação de que eu deveria ter me preparado ainda mais para esta viagem. Por muitos anos, sempre compreendi todo o processo de pesquisa de uma lenda e até improvisei os meus próprios métodos algumas vezes. Mas em todas essas investigações, nunca me ocorreu de passar em uma cidade sem habitantes. Pensei na pequena biblioteca no centro da cidade ou num bom museu, mas tais caminhos talvez não me levariam a entender o contexto da calamidade que atingiu a cidade. Quando eu estava perdido e sem saber o que fazer, os ventos álgidos uivaram novamente
e eu pude ouvir claramente as vozes recitarem uma frase enigmática. Onde a lei é buscada e o homem não pode mentir, ou pagará o seu preço ainda em vida. Por um momento, fiquei olhando para todos os lados e me perguntando de onde veio essa fala. Mas acalmando minha mente e me conformando, decidi analisá-la melhor. Em muitos lugares a lei é buscada, como por exemplo em igrejas que se baseiam no que dita o Criador. A mentira é também punida, mas algumas vezes não em vida. Portanto, só haviam duas opções: um tribunal, onde se busca o auxílio da lei para punir a corrupção do ser humano, ou em postos policiais, onde a lei era buscada como valor moral e a mentira poderia acarretar em punição, já que tinha a possibilidade de prejudicar os seus defensores. Como os tribunais não oferecem muito sobre a situação total, já que parte apenas de provas e as investigações não provadas não são julgadas, optei pelos postos policiais, que são os responsáveis por qualquer busca de provas. Depois de muitos dias, encontrei uma delegacia da Polícia Civil, cujos relatórios me indicaram um possível início para a história do findar daquele povo. Os arquivos da polícia indicavam que havia surgido das trevas um influente candidato a prefeito que se chamava de Rei do Inferno. Por fazê-lo de forma jocosa, ganhou a admiração do povo e, por fim, acabou sendo eleito. Ao que parece, sua primeira administração foi um verdadeiro sucesso, como relatavam os jornais da época, e também diários que encontrei por causa dos arquivos de investigação sobre o homem. Na segunda oportunidade, foi reeleito, mas alguns rumores despertaram desconfiança nas forças policiais, pois dizia-se às escuras que o homem ensejava dar um golpe de estado para comandar a cidade de forma vitalícia e ulteriormente replicar o ato no governo federal. Por falta de provas, não foi investigado a fundo. A desconfiança só aumentou quando ele se candidatou a vice-prefeito de seu sucessor. 6 meses após a eleição, desmascarou um caso de corrupção, foi visto como herói e, após impeachment do outro, reassumiu em um terceiro mandato, driblando argutamente a Constituição republicana. Depois disso, se reelegeu para um quarto mandato, argumentando para o Tribunal Regional Eleitoral, onde mais uma vez tive que buscar que o último mandato que cumpriu não saiu de uma eleição entre ele e outro candidato derrotado, mas em virtude de uma emergência. Mesmo rasa, a razão foi aceita e ele continuou a governar a cidade. Quando discerni que a investigação havia tirado tudo o que podia até ali, resolvi mudar meu paradeiro. Entretanto, mais uma vez me via completamente perdido sobre onde deveria ir. Então o silêncio tomou conta outra vez, e o vento gélido ecoou aquela mesma voz melancólica e carregada de más intenções, dizendo as seguintes palavras: aqueles que defendem a ordem com sabedoria e desbravam florestas sombrias sempre têm algo a ocultar ao mundo. Como que banalizando o fato de que as vozes vinham de algures no além, me pus a refletir sobre a tal frase. Em primeiro lugar, a ordem é defendida com o convencimento do homem mau. Por isso, pensei em igrejas novamente, mas que desbravaria uma floresta sombria e ao mesmo tempo era uma delas. Quando se olha para o abismo também olha para você. Só tinha agora um lugar para ir: a inteligência da polícia militar. Tirei essa conclusão por saber que companhias desse tipo defendem a ordem
e descobrem sozinhas os mais hediondos crimes. Mas alguns de seus métodos são menos convencionais do que deveriam. Se descobertos, poderiam causar escândalos com o povo. Depois de muito buscar, finalmente a encontrei, disfarçada entre casebres no meio de um pequeno complexo residencial. Os arquivos, que revelavam muita coisa inimaginável, indicaram que tudo começou a mudar quando a Polícia Federal adentrou a cidade com uma investigação feita após denúncias de populares, policiais e até de líderes religiosos. Acabei tendo que deixar a base da inteligência para vasculhar casas e igrejas que faziam parte da trama. A população local começou a fazer manifestações contra o regime do Rei do Inferno, que estaria indo contra a democracia e se tornando um verdadeiro ditador. Dias depois, alguns desses manifestantes começaram a desaparecer sem deixar rastros, mas as investigações não tinham como prosseguir por falta de evidências. Os ventos me levaram à casa de uma garota que tentava desvendar o caso sozinha, mas parou de escrever quando pensou ter se tornado a próxima vítima dos supostos sequestros. De repente, nasceram boatos sobre o sucessor do prefeito, que sofreu impeachment, ter sofrido falsas acusações. Resgataram antigas falas do Rei do Inferno, dizendo que acionaria a polícia para desmascarar os crimes, e isso realmente acontecia. Entretanto, a própria inteligência da polícia não encontrou arquivos sobre tais operações. Quando os agentes federais começaram a suspeitar de que o homem era, na verdade, um criminoso político que controlava uma milícia independente, a grande epidemia se espalhou com o vento, sendo as primeiras vítimas os próprios investigadores. Por sorte, algumas pessoas escaparam antes da calamidade, mas o estrago já havia sido feito. Um grupo de médicos da capital foram até o lugar e tiveram acesso à história, mas foram mortos com ela pelo vírus. Com tudo isso em mente, eu só tinha um lugar para ir: a casa do prefeito. Remexi em suas coisas e encontrei um diário. Ele era, pelo que relatou, realmente o Rei do Inferno. Era como se tivesse vindo aqui para iniciar uma era de dor e morte. Na última página, encontrei uma carta e a abri. Ela assim dizia: os espíritos o guiaram para que descobrisse o que fez. Mas sem saberem, fazia exatamente aquilo que eu planejava. Quando a morte dos mártires vier, eu lá estarei, morrendo entre todos eles. Mas em 3 dias ressuscitarei e me tornarei o verdadeiro rei deste mundo. Eu sou o mal, aquele que traz a calamidade. O mundo inteiro está sob controle do torpor trazido pelo meu pecado. Quando terminei de ler, ouvi uma risada maligna e, não podendo ignorar mais os vultos que me rodeavam e as vozes que clamavam em meus ouvidos, corri como se nunca tivesse me sentido cansado, fugindo daquele povoado maldito, onde o mal em pessoa habitou e dizimou. Elucidei toda a história ao mundo e vi a Polícia Federal descobrir que alguns políticos trancafiados ajudaram a dizimar o povo e a manter o demônio no poder. Foi declarado o estado de sítio e os delatados executados publicamente em cada falsos. Entretanto, senti que um homem ao longe me olhava e sorria, como se eu tivesse sido a peça final para o cumprimento de sua missão. Para ser sincero, não sei mais o que acontecerá ao mundo daqui a algum tempo, mas será algo nunca visto antes pelos olhos humanos.